Olá, pessoal! O Petra Belas Artes me convidou para um papo sobre ver filmes cult durante a pandemia, ou, na verdade, em qualquer ocasião, com os colegas e excelentes críticos Tiago Stivaletti, que é criador do podcast Plano Geral, e Marcelo Hessel, do Omelete. Quem mediou a conversa foi a nossa amiga e excelente profissional Paula Ferraz, e o resultado você vê aqui. É um papo longo, muito informal, a gente trocando impressões, falando dos nossos filmes cult preferidos e, na verdade, tentando definir o que é um filme cult. Eu coloco aqui no canal, com a permissão de todos os envolvidos e meus agradecimentos a eles, para quem quiser acompanhar. E sugiro muito também uma visita ao Belas à la carte, a plataforma de streaming do Belas Artes, que é uma iniciativa muito interessante. Eles foram os primeiros entre as distribuidoras independentes a montar uma plataforma como essa logo que a pandemia começou, uma iniciativa muito bacana, vai indo muito bem e tem um acervo excelente. Tem desde filmes mudos até lançamentos recentes, muita coisa diferente, passando por vários gêneros, vários países produtores, é muito bacana. Recomendo vocês conhecerem. Oi, pessoal, eu sou a Paula, assessora de imprensa do Belas Artes Grupo, e hoje eu estou aqui com um time de 3 jornalistas maravilhosos para falar sobre cinema cult. É um tema que é muito abrangente, a gente pode falar sobre várias coisas, mas vamos tentar seguir um caminho aqui. Então, para falar com a gente hoje está a crítica de cinema da Veja, Isabela Boscov, que também tem um canal no YouTube maravilhoso, Isabela Boscov, que eu adoro. A gente está também com o editor do Omelete, Marcelo Hessel, que também é crítico, e com o Tiago Stivaletti, do podcast Plano Geral. O Tiago também, além de ser crítico, e ele vai para muitos festivais, cobre bastante festival, então é um olhar bem legal para a gente entrar nesse tema também dos filmes cults independentes em festivais. Então, gente, obrigada pela presença, boa tarde para vocês, obrigada, estou muito feliz, eu quero dizer que eu admiro muito os 3, então estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema que é tão importante para mim como assessora, né, e também para o Belas Artes, que é um grande tema do grupo, né, de cinema independente, cinema cult. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Tá? Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é nosso, pode ter certeza. Pô, o prazer é nosso, sim, ainda mais no dia do jornalista aqui e também para a gente conseguir tirar a cabeça um pouco de outras tantos problemas aí. Eu tô com uma obra começando na minha janela aqui, então, pô, se fizer muito barulho aí no fundo já sabe o que é, mas obrigado pelo convite também. Também queria agradecer o convite e dizer que é uma delícia estar com vocês aqui, que são colegas que a gente se via tanto, né, se encontrava em festivais, sessões de imprensa, hoje está todo mundo em casa, então que bom que a Paulinha organiza esses bate-papos para a gente se ver aqui. Verdade, são 13 meses que a gente não se encontra, né? Eram encontros regulares, várias vezes por semana, e agora, infelizmente, né? E esse é o menor dos problemas, né? Esse é o menor dos problemas, exato. Mas estou muito feliz que vocês aceitaram e estão aqui com a gente. Eu até fiz uma brincadeira que a gente, na hora de pensar em quem chamar, né, a gente quis uma diversidade grande, né? E aí o Marcelo, eu sempre encontro ele em debates no IMS, vendo filme cult, vendo filme brasileiro independente. Não talvez muito óbvio ter chamado ele, né, editor do portal Pop maior do Brasil, mas eu pensei muito nele, porque achei que tem muito a ver trazer esse olhar também de um cinéfilo, que ele é cinéfilo de carteirinha. O Tiago, eu falei, gente, ele vai para todos os festivais, os meus primeiros festivais foram com ele, né, desde que eu comecei a trabalhar com cinema. E a Isabela é uma gênia, né, gente? Ler uma crítica da Isabela é sempre uma aula, e eu
amo ler. Sempre que eu pego uma crítica da Isabela, eu falo, nossa, é isso. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E a minha primeira pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, então eu quero ver como é que vocês vão se sair dessa, né? Eu quero saber o que é filme cult para vocês. Eu pensei bastante em como responder essa pergunta, porque eu sabia que ela vinha. Mas se os meninos quiserem começar... Eu pensei bastante sobre ela também, mas acho que você pode começar. Eu não quero começar. O primeiro aí é sempre mais sofrido. Eu acho que cult pode ser desde Ataque dos Vermes Malditos e Madrugada dos Mortos, até Stalker, ou os filmes do Béla Tarr. O que eu acho que a palavra significa primeiro, que tem uma descoberta, tá? É um filme que não é tão facilmente acessível, ou que não faz parte do gosto geral, né? E que você descobre aquele paladar diferente. Eu acho que o filme cult é um filme que te entrega alguma coisa que você não encontra em outros lugares, e que você forma uma irmandade em torno dele com outras pessoas que fizeram essa mesma descoberta, né? Eu acho que tem essa sensação bacana de que, assim, olha, eu descobri esse filme genial, mas eu também acho ele genial, e as pessoas se unem em torno disso. É muito diferente de fanboy, vamos deixar claro, né? Não é uma filiação afetiva a um gênero, a um diretor, a um personagem, nada disso. É uma ligação muito forte com a ideia de descobrir, com a ideia de que você está vendo uma coisa que não é comum e que te trouxe algo de completamente novo, abriu de alguma maneira esse horizonte. E eu acho importante dizer isso, porque as pessoas acham que cult é só filme cabeça, não sei o que, não é. Para mim, o cult é o filme que te dá prazer. É por isso que se forma um pequeno culto em torno dele. Ele te dá muito prazer. Eu acho que esse é um gancho bom para o Hessel, né, Hessel? Você acha que para um filme ser cult ele tem que ser independente, ele tem que ser fechado, tem que ser chato? O que você acha? Não, acho o contrário, assim. Inclusive tem muito filme que ele, desde o começo, ele é projetado para ser o filme do público difícil, de ser o filme que ele é mais hermético, e às vezes ele é impenetrável, e às vezes ele é feito para uma parcela de público desse jeito. Tem muito filme de festival que ele já é desde da nascente do filme, ele já é feito para isso, e aí eu concordo com a Isabela nesse sentido da descoberta. Você não descobre um filme desse, porque ele é feito para ser assim desde o começo. Então, eu não associo o filme cult com essa ideia do filme difícil, filme necessariamente independente. Assim. Eu acho que pela própria etimologia aí, ele envolve realmente uma questão de culto, né? Ele envolve realmente você formar uma comunidade em volta desse filme. E sim, concordo com a Isabela também nesse lance da descoberta, porque para mim, se eu for pensar em filme cult, também tem muito a ver essa coisa dos filmes desprestigiados, ou então o filme que é um filme torto. Se eu tivesse que usar um adjetivo só para falar de do filme cult, para mim seria o filme torto, porque é um filme que ele foge do que a agenda cultural estabelece, né? Ele é um filme da descoberta, então você não pode impor um filme para se tornar um objeto de culto, né? As pessoas precisam ter essa propriedade sobre esse filme, assim. Então, eu acho que você tentar impor não dá certo. Não dá certo, porque aí a gente volta a isso. Você não pode deixar as pessoas descobrirem algo que foi imposto para você. Então, eu acho que realmente é isso. É um filme torto porque ele foi pela margem, ou então ele pegou um desvio no que a agenda cultural pede que aconteça. Então, por exemplo, você pode ter um filme gigantesco, de um dos maiores estúdios americanos, por exemplo, o Portal do Paraíso, que hoje dá para você considerar como um filme cult, porque ele ajudou a falir a United Artists, ele acabou com a carreira do Michael Cimino, mas ao mesmo tempo é um filme que tem todo um culto em volta dele, tem gente que se reúne para ver as versões estendidas de O Portal do Paraíso, é um filme que está no coração das pessoas. Aí, nesse caso, eu acho que tem um pouco, sim, de fanboy aí, mas não fanboy do sentido pejorativo, mas no sentido de apaixonado mesmo, de gente que cultiva esses filmes
e, enfim, sabem tudo sobre esse filme e tal. Eu acho que tem um pouco a ver nesse caso. Então você pode ter filmes muito diferentes, né? Você pode ter um filme cult como o Portal do Paraíso, você pode ter um filme cult como o Ataque dos Vermes Malditos. Que aí são filmes completamente opostos em propostas, em escalas, em escopo, mas eles são muito parecidos no sentido em que são filmes que não seguem aquela trajetória que se espera, uma trajetória que a gente entende como uma trajetória de sucesso. Ela começa, na maioria das vezes, inclusive, como uma trajetória invisível, uma trajetória de fracasso, e aí vai depender muito das pessoas, e aí realmente da cinefilia engajada, vai depender muito dessa cinefilia para esses filmes serem valorizados. E, Thiago, quando o filme entra num festival de um diretor cult, por exemplo, um filme que já é de um diretor que é considerado cult, que tem uma filmografia reconhecida nesse formato, assim, o que você acha disso? Que daí também é um pouco diferente do que o Hessel acabou de falar, né? Eu acho que o diretor cult, ele pode induzir um pouco o espectador a já criar um culto em torno do novo filme dele, o que não necessariamente vai acontecer, né? E aí vem, às vezes, a alta frustração ou decepção com uma nova obra de um diretor que você ama. Que, assim, pegando um pouco carona nas definições que a Isabela deu, eu acho que, assim, filme cult, qualquer objeto de culto é um objeto que você devota um amor especial, né? Você tem um amor especial por aquele filme em relação a todos os outros. E só que, assim, aí uma coisa que o cult tem, é um pouco vizinho do clássico, é um filme ao qual você retorna de vez em quando, porque aquilo que você ama, você não abandona, né? Você não pode abandonar, você não pode apenas ver uma vez. Eu consumi esse filme uma vez, eu curti e deixei ele lá atrás. Não, eu gosto dele, eu tenho um afeto especial, eu vou voltar a ele de vez em quando, mesmo que não seja um grande filme de arte, pode ser um filme mais popular, eu posso voltar a ele, se ele não for um clássico, ele não vai me trazer novos significados, novas interpretações, mas ele vai me preencher de um afeto, meio psicanalista aqui, né, mas ele vai te preencher de um afeto que ele sempre te traz, é meio encontrar aquele primo querido, aquele amigo querido da infância, né, esse filme me traz coisas boas. E aí, voltando um pouco à sua pergunta, eu acho que nos festivais a gente vê de um tudo, né? A gente vê filmes que entram logo nessa coisa do cult, por exemplo, eu lembro muito dos meus primeiros anos de Festival de Cannes, que foi um pouco o auge do Lars von Trier nessa coisa de diretor cult, né? Ali com o Anticristo e com Melancolia, o Anticristo foi aquele choque no festival e tal, e foi um filme que já desde o nascedouro ali em Cannes, você via as pessoas atônitas, meio sem saber o que pensar do filme, mas todas muito impactadas com aquilo que o filme dava, muito seduzidas por esse lance meio abstrato, não é um filme com começo, meio e fim, super claro, né? Um fio de história para você acompanhar ali, mas imagens muito potentes, e é um filme que, cara, você começa a falar de filme cult recente, alguém sempre vai trazer esse filme na roda, falando, nossa, é um filme que fica meio como um pesadelo na cabeça das pessoas. Então, já estou um pouco me desdizendo aqui. O cult também pode vir pelo outro lado, que não é só o do amor, não do terror. Sabe que eu acho que isso tem tudo a ver assim, com o que a gente está conversando. Porque eu, por exemplo, no começo da pandemia, como vocês podem ver, eu tenho bastante DVD aqui atrás, né? Deve ter mais de 5.000 filmes aqui. E eu comecei a ver alguns filmes novos e falava, não quero, ai, que perda de tempo, sei o quê. Aí eu peguei meus DVDs e também já puxando sardinha para o nosso lado, a gente estava lançando o Belas à la carte, né? E aí eu comecei a ver aqueles filmes e me dava uma sensação de... Era meio que uma terapia mesmo, tá sendo, né? Porque eu pego esses filmes, tem alguns que eu nunca vi, outros que eu estou revendo, mas são filmes de diretores que eu amo, filmes que a gente sabe que é cultuado, né? Que a crítica adora, que foi muito bem de público, alguma coisa assim. E são aqueles filmes que eu assisto e penso, não perdi meu tempo, sabe? Eu não perdi 2 horas vendo um filme novo, besta, que não quer dizer nada. Agora, por exemplo, eu estou fazendo muito isso com filme de terror, sabe? Porque eu acho que a realidade está até um pouco mais assustadora do que os filmes de terror. Então, eu estou assistindo filmes de terror dos anos 80, 90, Wes Craven, no começo da carreira, sabe? Umas coisas que eu falo, meu, que delícia, apesar de ser um filme de terror, sabe? Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso também, sabe? Sobre a diferença do que você encontra para ver em casa, né? Que é a diferença dos streamings,
o que te dá prazer como público, né, na hora de assistir, não só porque como crítico vocês têm que assistir de tudo, né, faz parte do trabalho de vocês. Mas acho que agora é legal a gente resgatar um pouco do cinéfilo de vocês, e eu queria escutar isso, sabe? O que vocês acham disso, das plataformas independentes? Qual que é a diferença de uma plataforma independente para uma plataforma mundial? Aonde a gente acha esses cults, esses clássicos, né? Então, posso fazer uma ponte com o Tiago para essa questão aí? Vocês estavam falando do diretor cult. Assim, eu acho que tem o filme cult, então vamos pegar de novo o exemplo do Ataque dos Vermes Malditos. Não sei se vocês já perceberam, mas eu adoro o Ataque dos Vermes Malditos. Esse é excepcional, foi maravilhoso. Eu acho absolutamente delicioso. É um filme cult, você não vai acompanhar a carreira daquele diretor. Agora, tem diretores em que a obra deles toda conversa entre si. A cada filme o diálogo fica mais complicado, fica mais extenso. O Lars von Trier é um caso, o David Lynch é outro caso. Bom, tem milhões não, né? Tem uma boa centena aí de diretores em que é muito interessante você acompanhar. Um filme te faz entender o outro. Às vezes um filme mais novo te faz entender um filme mais antigo dele. O cult é um labirinto nesse sentido, né? Você entra e você não sabe onde você vai sair e, na melhor das hipóteses, você não vai querer sair dele, né? Você vai querer ir cada vez mais longe nesse labirinto. Plataformas como o Belas à la carte, por exemplo, ou a MUBI, são super importantes nisso porque elas facilitam para você, elas te dão muitas saídas mais fáceis para outros títulos que, de alguma maneira, passam a ser interessantes para você por causa daquilo que você acabou de ver, né? Uma coisa chama a outra. Como elas têm curadoria, né? Essa conversa fica muito mais fácil. Vocês estão, por exemplo, agora no Belas à la carte com uma mostra de expressionismo alemão. Vocês estão com 8 títulos e uma palestra ali explicativa sobre o expressionismo alemão. Vocês têm, inclusive, coisas muito raras lá, que a gente não vê há muito tempo, né? Além do Metrópolis, do Vampiro de Düsseldorf e tudo mais, tem outros títulos interessantes. Então, essa é uma vantagem muito grande da plataforma com curadoria, né? Uhum. Ela te facilita. Você se interessou por expressionismo alemão, talvez você se interesse também pelo concretismo russo. Tem ali um monte de Tarkovsky também para você começar a sua viagem. Então, eu acho que faz todo sentido você oferecer essas coisas assim e levar, deixar que o cinéfilo, o aspirante a cinéfilo, vá traçando ali um roteiro, né, na plataforma. Por outro lado, as outras plataformas te dão uma sensação interessante, as que não têm curadoria, como o Prime Video, a Amazon, a Netflix, de que você pode fazer garimpos ali dentro que são interessantes, né? O garimpo não está feito para você, ele depende de você. Mesmo, assim, você tem que ir lá com a picareta, a bacia e se dispor a passar horas até achar alguma coisa que realmente te dê aquela recompensa da descoberta, né? Ou acompanhar críticos como vocês, né? Que dão essas dicas que ajudam bastante. Eu acho que todos três aqui, a gente tenta fazer um pouco de curadoria, né? Mas é tão interessante quando você adquire ali um repertório que habilite você mesmo a começar a fazer a sua curadoria. É um passo tão prazeroso, tão cheio de alegria, de compensação na sua vida de cinéfilo, quando você sente que você mesmo está sendo capaz de procurar os títulos. Não sei se para vocês faz sentido isso. Não, sim, faz. Eu estava pensando aqui, o que eu acho mais especial em plataformas como o Belas à la carte ou o MUBI
é que, assim, a gente vê a diferença dessas plataformas que são ligadas a uma certa indústria de massa, que o que importa é o último lançamento, né? É uma coisa cada vez mais cruel, assim. Você vira hoje, outro dia comentei com alguém, eu tô vendo Ozark, a série Ozark. Nossa, mas Ozark é velho, a pessoa já quase que bate na sua cara, assim, como é que você tá vendo Ozark agora? Tipo, essa série tem Você não pode ver uma coisa que tá na plataforma há um ano e meio, você tem que ver o último lançamento, a última série e tal. E aí você entra no Belas, já tem um pouco esse alívio de que pouca coisa ali dentro é inédita, tem coisas inéditas, novas, muito interessantes. Mas vai começar a ter, viu? Um por semana vai ser inédito. Sim, já tem alguns, mas assim, o grosso da coisa ali são os clássicos, que é isso, você não viu, descubra, você já viu, vai revisitar. E nesse ponto, vou fazer uma comparação aqui, eu acho o Belas mais interessante que o MUBI, porque o MUBI ele é bem específico, né? Ele tem ali os 2 ou 3 mais pops, no momento, por exemplo, ele está ali com o Wong Kar-wai e com o Gianfranco Rosi lá, que é o documentarista italiano que nem todo mundo conhece, e o resto são filmes pedreira. O Belas Artes, para quem gosta de clássicos, mas não é um grande conhecedor, mas quer conhecer os clássicos mais famosos, pô, ele é muito perfeito, sabe? Ele vai ter ali 2, 3 Fritz Lang, ele vai ter o Tarkovsky, como a Isabela falou, acho que tem coisas mais palatáveis. Eu não sei vocês, mas assim, eu adoraria. A gente crítico tem essa vontade de ver tudo. E me dá uma certa agonia o MUBI, que você fala, meu Deus, tem pelo menos 18 diretores nessa home. Nunca ouvi falar, né? O próprio Gianfranco Rossi nem é tão acessível assim, né? Porque ele faz uns documentários que são cheios de coisas recortadas e você fica responsabilizado ali para você fazer costurar aquele painel que ele cria, né? Mas ali eu acho que a graça ali, né, naquele caso do MUBI é justamente você desbravar e você descobrir ali coisas que estão muito quentes da cinefilia, da galera que fica completamente vidrada em logar os filmes do Letterboxd assim que sai, assim. Então, tipo, é realmente pro pessoal que é cinéfilo hardcore mesmo e que está muito embrenhado nessa coisa da descoberta. Agora, o extremo oposto, que é a gente falando aqui, que é a Netflix, que tem essa coisa que o catálogo da Netflix, ele é, sei lá, eu não sei a porcentagem, assim, mas ele saiu uns dados desse aí recentemente, tal, que não sei quantos por cento são de filmes de 2000 para cá. E aí os filmes dos anos 90 para antes, eles chegam ao ponto que eles inexistem no catálogo da Netflix, porque realmente lá o foco é outro. Mas eu acho que se a gente vai falar de cinema cult aqui, eu acho que você consegue fazer, inclusive, uma garimpagem muito preciosa. Por exemplo, eu gosto de um ator de artes marciais que chama Scott Adkins. Eu me interesso pelos filmes dele, ele fez Soldado Universal 4 e tal. E tem muito filme dele disponível nos streamings, no Prime Video, na Netflix, porque são filmes que tinham perfil de locadora e filme que saía direto para DVD, quando ainda existia um mercado robusto de locadora e de DVD. E hoje em dia isso está tudo no streaming. E aí, se você tem interesse também nessa coisa que é completamente marginal, né, não tem nada a ver com cinemão, não tem nada a ver com agenda cultural, não tem nada a ver com grandes estúdios, e se você está interessado numa garimpagem nesse sentido, você pode também encontrar isso nos grandes streamings mundiais que não fazem uma curadoria do jeito que a gente entende curadoria, né, que é essa coisa voltada realmente para um olhar muito específico de cinema. Então, eu acho que, se você for falar de cinema cult, assim, os streamings em geral, seja numa curadoria mais pesada, seja numa curadoria super genérica, são terrenos muito produtivos, assim, sabe? Porque antes você precisava fazer essa garimpagem em meios alternativos, né? Você ia atrás onde tinha DVD, onde alguém copiava um DVD para outra pessoa, você ia atrás em revistas que não vendiam no Brasil, e aí, de repente, você tem isso ao alcance da internet aí, nos grandes streams. Então você pode continuar fazendo essa garimpagem, você pode encontrar objetos de culto e pessoas que têm o mesmo gosto que você, seja no streaming mais popular, seja no streaming mais de nicho. Uhum. Olha, Prime Video tem um monte de filmes interessantíssimos no catálogo deles, mas realmente muitos filmes interessantíssimos. Tem Bebê de Rosemary, tem O Inquilino do Polanski, tem achados ali dentro. Uhum. Só que a busca é péssima. É muito ruim, todas elas. Eu acho que o problema até rolou comigo esses dias um filme que eu queria ver e estava sem legenda, sabe? Então, isso que eu ia falar. Vocês já esbarraram nesse problema de filmes bacanas da Amazon
que você vai ver, ele só tem versão dublada, eu jamais vou entender Sim, isso. Eu fui ver outro dia, É. no My Blueberry Nights, do Wong Kar-wai, Um Beijo Roubado, estava lá. Eu entrei apenas dublado. Eu falei, gente, mas o dublado ele é mais trabalhoso do que a legenda, né? Não dá para entender. Sim. Não, E não a dá para gente- entender por que não oferecer o som original, né? É uma decisão E a incompreensível. gente, no Belas à la carte, a gente tem esse cuidado de estar com o filme legendado, a gente também tem o Porquê Assistir, que é sempre um videozinho feito pela equipe, que fala por que você deve assistir aquele filme. E uma coisa que a gente levou muito a sério, assim, e que é nosso lema, digamos assim, porque o Belas Artes, o cinema, ele é um cinema de São Paulo, de rua, que tem esse perfil de passar filmes independentes, cults, clássicos e tudo, mas a gente não alcança o Brasil inteiro. Então, o Belas Artes à la carte, ele foi feito para isso também, porque é uma realidade do Brasil, da gente não ter salas no Brasil, em todas as cidades, e que possam alcançar um público que gosta desse tipo de cinema e que nem sempre vão conseguir encontrar na sua cidade, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, o streaming, no geral, democratizou esse acesso ao cinema, né? Da gente poder assistir um filme legendado, boa qualidade de som, boa qualidade de imagem, tudo mais, em qualquer lugar do Brasil, né? E eu acho que isso é uma grande vantagem dos dias atuais, né? Com esse boom de plataformas que estão acontecendo. Eu vou te dizer que, para mim, eu viajo quando eu entro no Belas e começo a explorar, porque eu encontro um monte de filmes, vocês são bem mais novos do que eu, vocês não tiveram essa experiência. A Sessão da Tarde da Globo e a Sessão Coruja da Globo, nos anos 70, até o comecinho dos anos 80, passava coisas, assim, absolutamente maravilhosas. Você podia, de maneira um bocado aleatória e errática, digamos assim, consegui ver tudo que o William Wyler tinha feito, Howard Hawks, Billy Wilder, Ernest Lubitsch, você conseguia ver todos esses filmes. Preston Sturges, imagina, eu vi todas essas coisas sem saber o que elas eram, criança assistindo televisão, entendeu? À noite. Tinha Chaplin, né? Minha mãe, né? Chaplin, eu lembro bem disso. Lembro desse festival Chaplin de madrugada na Globo. Lembro muito disso. Exatamente. Tinha coisas fantásticas. E eu encontro várias dessas coisas quando eu entro no Belas, e eu fico absolutamente maravilhada de ver que, nossa, isso está na roda de novo, entendeu? Uhum. Alguém vai poder ver de novo o His Girl Friday, como é que chama em português mesmo? Como é que é? Seu áudio. É o Jejum de Amor. Jejum de Amor, né? Alguém vai poder ver Jejum de Amor, Escola de Sereias, que seja, entendeu? Você vai ver aquelas coreografias absolutamente absurdas dos musicais. Eu acho. Sabe que a gente tem feito cabine dos filmes, né? Cabine online dos filmes que estão entrando no Belas à la carte. E está sendo um sucesso enorme, porque tem muito jornalista jovem, crítico jovem, que nunca viu vários filmes. Sim. Então, essa semana, por exemplo, a gente está lançando Acima de Qualquer Suspeita e Laura, que são filmes completamente diferentes, mas que... E aí a gente teve uma adesão gigante de imprensa querendo ver esses filmes e estavam assistindo pela primeira vez, sabe? Então, isso é muito interessante também, porque é uma chance de ou você rever, ou de uma geração nova estar vendo aquilo pela primeira vez, né? Quero só fazer uma correção aqui, que a Isabela falou que que a gente é bem mais novo que ela. Mais novo, tudo bem mais novo, acho que... bem mais novo, acho que não. Literal bem, né? Mais novo... Olha... Mas, não, eu ia comentar o seguinte, que uma coisa que eu amo no Belas Artes e que não tem no MUBI, por exemplo, voltando ao assunto filmes cult, são esses videozinhos de apresentação que a equipe faz, por exemplo. Muito recentemente, é muito louco como, assim, a gente recebe os mailings do Belas com as estreias da semana e é quase que um teste da sua paixão, né? Tem semanas que chega, você fala, esse filme eu vi, eu lembro a verdade. Aí, de repente, você recebe um e-mail do tipo, Rainha Margot restaurado. Nossa, eu não vejo a Rainha Margot há mais de 20 anos, eu lembro que eu amo esse filme, te aciona uma coisa na hora, né? E aí eu fui ver a Rainha Margot cópia restaurada, e tinha lá o vídeo do André Sturmiantes falando do filme,
com a maior paixão, nem sabia que era um dos filmes preferidos. Ele ama de paixão o filme. Pois é, ele estava em Cannes no ano que o filme foi lançado e ele contou uma história maravilhosa que eu não conhecia, que a Variety massacrou o filme no dia seguinte, falou que o filme era muito parado na história de amor e que não sei o que. Não, ao contrário, falava que o filme era muito sangrento e que não parava nem um pouco na história de amor, e que o filme voltou para a mesa de edição com medo de como seria no mercado internacional, porque precisava ter um pouco mais da história de amor dos dois ali, da Gianni com o Vincent Perez, enfim. E aí, cara, assim, histórias boas, bacanas, que é um pouco, né, não é nada novo o formato, é o que a Cultura, por exemplo, sempre fez nas suas sessões de filmes e tal, mas que, cara, é tão gostoso, ainda mais nesses tempos de pandemia, né, você tá em casa, você quer conversar com alguém sobre o filme e tem lá alguém falando, né, da mesma parte. Vamos fazer o teste da idade de novo. Vocês chegaram a frequentar o Cineclube do Bexiga? Não, eu não então, era bárbaro. Você tem razão. No Cineclube do Bexiga, antes da sessão, dependendo de qual era o filme, também ia alguém lá e falava um pouco sobre o filme antes, entendeu? Era muito gostoso isso. Não é uma aula, é simplesmente um convite, é uma coisa breve que você faz sobre o filme, dá um pouquinho de contexto sobre ele, mas é extremamente interessante. Eu aprendi horrores nessas sessões do Cineclube do Bexiga, né? Stalker, inclusive, eu vivi numa sexta-feira da meia-noite às 3h30 da manhã, foi árduo, foi duro, terrível. Eu nunca mais esqueci do filme, né? Então, essas coisas fazem diferença mesmo. Você convidar um pouquinho as pessoas para entender aquilo que você vai ver. Eu gosto demais disso no Belas, assim, acho muito bom. Eu acho que a pandemia em geral, ela tem permitido que a gente pare, voltando um pouquinho no começo da pergunta da Paula, porque ela estava falando sobre os filmes que ela estava assistindo e tal, a pandemia permite um pouco que você pare e fala, tá, eu vou ficar aqui fechado em casa, né, tipo, no melhor dos cenários, né, quando você não é forçado a ir para a rua, enfim, vou ficar aqui fechado em casa, como que eu vou matar esse tempo, o que eu vou fazer? E aí você se permite realmente mergulhar no cinema de um jeito que não se faz, ou pelo menos não se fazia normalmente, que é aquela coisa de você assistir o filme que está estreando na semana, de você estar realmente à mercê aí do que dizem que você tem que assistir. E acho que a partir do momento que você tem essa liberdade de escolha, e os streamings, lógico, eles oferecem essa liberdade de escolha até o extremo, né, de uma coisa feita o zapping, às vezes o seu programa à noite é ficar selecionando o filme e botando o filme na sua lista lá. Mas aí eu acho que é legal porque a gente está voltando a um estado anterior, realmente, que é pensar o cinema como uma comunidade, e aí eu acho que tem a ver também essa coisa mais pedagógica, de você dizer, olha só, esse filme aqui é bom, é importante por causa disso, 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 que aí é meio que como se a gente voltasse a uma natureza mais essencial aí do que é ser crítico, do que é ser cinéfilo. Eu acho que o Sesc faz um trabalho muito importante em relação a isso também, porque eles sobem os filmes na plataforma junto com os vídeos, com entrevistas com crítico também, e que também está disponível para todo mundo que quiser acessar online. Então, cara, eu acho que é uma das grandes conquistas aí, sem falar em todos os festivais de cinema que acontecem virtualmente, né? Você tem o Olhar de Cinema em Curitiba, você teve a Mostra no ano passado, você tem o Indie acontecendo online também, os grandes festivais do país, você tem o Ecrã no Rio de Janeiro, né? O Ecrã no Rio de Janeiro também acontecendo, você tem festivais que eram super pequenos, um festival, sei lá, um festival de Curitiba como Olhar de Cinema, isso está aberto agora para todo mundo no país inteiro. Então, eu acho que nesse ponto aí, e junto com esse resgate do comentário sobre o filme, dessa coisa comunitária e tal, cara, eu acho que é um dos prazeres que a gente acabou descobrindo nesse ano aí. Eu vou aproveitar e vou contar para vocês, então, que agora em abril a gente vai estar com 2 festivais no Belas à la carte. Um é o Cine Fantasy, que está na sua 11ª edição, e que é um festival de cinema fantástico, que também era bem mais restrito, agora é o 2º ano que está no Belas à la carte, então ele está tendo uma expansão nacional, e a gente vai receber um festival que chama 10 Olhares, que é sobre cinema brasileiro dos últimos 10 anos.
com uma curadoria de 5 filmes, cada curador faz uma curadoria de 5 filmes temáticos, que é do Eduardo Valente, ele que criou, é a 4ª edição desse festival, e tem filmes brasileiros incríveis que você... raríssima, inclusive tem o Arábia, que eu e o Hessel a gente se encontrou, você lembra disso, Hessel, que a gente eu lembro, com certeza. No IMS? Era a sessão comentada, né? Sessão comentada. E outros filmes de diretores do Brasil inteiro, assim, que está maravilhosa. E essa mostra no Belas à la carte vai ser gratuita, você não precisa ser assinante para ver os filmes. Então, é uma oportunidade de você ver filme dos 10 últimos anos do Brasil, filmes que ficaram pouquíssimo tempo em cartaz, ou que nem entraram em cartaz, tem alguns curtas também, e que a gente vai conseguir trazer isso para o público, né? Que é bem interessante também. Muito bom. Queria perguntar para os dois colegas, não sei se eu vou roubar uma pergunta posterior da Paula aí, não, mas queria que cada um de nós falasse aqui 2 ou 3 filmes cults da sua vida. A Isabela já falou. Era a minha próxima pergunta. Não, mas calma, Ataque dos Vermes Malditos também não tem esse. Ataque dos Vermes Malditos. Não é o top, né? Não é o primeiro. Não. É uma diversão que eu acho deliciosa. Eu acho legal quando um filme é feito tão no momento, tão modesto, e ele resiste durante décadas, apesar dele mesmo. Assim, eu acho um fenômeno genial. Mas não é um dos da minha vida, com certeza. Assim. Vou falar para o André procurar para pôr no Belas à la carte, hein, o Ataque dos Vermes Malditos. É ótimo. Eu veria de novo com o maior prazer. Não, isso de 2 ou 3 cults da minha vida, eu acho super complicado. Eu prefiro que vocês comecem. Eu posso... o Thiago jogou a pergunta para a gente só para ele não ter que começar. Eu acho que você respeita. Bateu, voltou, né? Bateu e voltou, Eu acho mais fácil falar dos filmes que eu gostaria de, uma hora dessas, encontrar numa plataforma como o Belas do que quais são os maiores, porque isso muda para mim. Eu faço uma lista de 3, dela vira 5, dela vira 50 e logo ela tem 200. Bom, já que vocês estão todos fugindo, eu vou começar falando, assim vocês vão pensando de vocês. A gente precisa falar, vamos falar filmes específicos aqui. Eu vou falar 2, assim, meio óbvios, é cult de todo mundo, mas assim, o Curtindo a Vida Doidado é um filme que qualquer hora que estiver passando, eu viro criança e eu rio com cada cena, com cada réplica do Matthew Broderick, com cada coisa que ele faz, com aquele diretor bobão se ferrando de um jeito meio Chaves, tudo aquilo me encanta, aquela coisa de... e ele começa com uma fuga inocente da escola e aquilo termina naquela parada, naquele desfile no meio da Quinta Avenida, tudo assim, muito sensacional no filme. E outro também muito óbvio, mas que, cara, para mim é uma lembrança também de televisão, é o Mágico de Oz no Natal. Eu lembro que eu ia para a véspera de Natal, para a ceia na casa dos meus tios, e eu ficava agoniado para chegar em casa e ligar na Globo, que eu sabia que ia passar o Mágico de Oz dublado de novo. Mas, assim, era o filme que eu religiosamente assistia uma vez por ano. Então, o Mágico de Oz, para mim, e Natal são a mesma coisa. Muito louco. Curtindo a Vida Doidada, eu acho um filme perfeito também. Eu também paro a qualquer momento, em qualquer lugar, para rever ele, se ele estiver passando. Nunca envelhece, nunca perde o brilho, nunca perde a graça. Eu acho uma apoteose emocional, assim, o filme. Eu gosto muito, mas eu prefiro o Clube dos 5. Não. Aquilo de DF do Clube dos 5 não é. É bacana o filme, mas Curtindo a Vida Doidada é um filme assim para você se abrir para fora, entendeu? Exato. Mundo, para ficar alegre, é genial. Mas não sei, eu acho. Por incrível que pareça, tem na Netflix, pelo menos por enquanto. Era Uma Vez no Oeste, eu nunca consigo deixar de ver também. Se está em algum lugar, eu imediatamente paro e vejo. Eu acho absolutamente brilhante, Era Uma Vez no Oeste. Não tem uma cena, não tem um quadro, não tem um segundo que não seja absoluto. E Kurosawa, né? Vocês deviam ter mais Kurosawa no Belas. Está faltando. Nossa, Kurosawa. Com certeza. Porque Kurosawa é tudo na vida. Mas Kurosawa tem que ver, mas assim, eu acho que é um dos cineastas que a gente se ressente muito de ver numa tela menor, né? Como faz falta de telona.
O Thiago até falou do Mágico de Oz, e a gente estava conversando esses dias, porque a gente algumas vezes exibiu o Mágico de Oz com a trilha do Pink Floyd no Belas Artes, né, no Petra. E é sempre campeão de audiência, assim, você começa a exibir, o pessoal vai assistir, sabe? E eu acho que isso define muito o que é um filme cult, né? Posso dizer? Eu detesto Mágico de Oz. Muito bom. Mas você já viu com a trilha do Pink Floyd, Isabela? Olha, é um desses que me arrepiam, tudo ao contrário, assim. O Hessel pensou já, Hessel, a gente está dando tempo aqui. Eu pensei bastante aqui. Eu lembrei de um filme. Na verdade, eu lembrei porque a Isabela falou isso. Os filmes que ela gostaria que tivessem disponíveis. Eu acho que é um jeito bom de pensar assim, para conseguir afinar um pouco a lista. Porque eu também tenho uma lista gigantesca de coisas favoritas. Mas tem um filme que me pegou demais no começo de cinefilia, na época do começo da faculdade, quando eu vim morar aqui na região da Paulista, por isso que eu fui encontrar a Ana Paula no cinema o tempo inteiro, porque eu moro aqui perto dos cinemas da Paulista e tal. Quando eu mudei para cá, eu fui uma vez numa sessão de Sweet Movie, que é um filme do Dusan Makavejev, de 1974, eu acho, 73. O que foi? Não conheço esse filme, vou descobrir. Eu acho que é um filme doce em português, Sweet Movie, que é o tipo daquele filme que foi proibido durante muito tempo, e aí ele é liberado. Eu acho que a censura brasileira tinha barrado ele também, e é um filme cheio de... Ele tem uma estrutura meio de sketches, assim, mas ele fala das esquerdas europeias de um jeito muito ácido, assim. Eu fiquei vidrado com esse filme, porque ele tem uma coisa meio Marco Ferreri, assim, também, sabe? De ser muito contestador e muito abusado. E eu acho que é um filme que, se ele caísse num desses filmes assim, eu ia ficar muito feliz de ver, porque, faz muito tempo que eu revi. Faz muito tempo que eu assisti pela primeira vez, eu gostaria muito de rever. Eu acho que é um momento muito bom para os thrillers políticos dos anos 60. Z, Batalha de Argel. Primeiro porque são filmes que você assiste compulsivamente, são absolutamente maravilhosos. Z, melhor fase do Costa Gravart, genial. O Batalha de Argel também, o Ponte Corvo no auge dele. São filmes fortíssimos, muito poderosos mesmo, e eu acho que é um momento adequado para as pessoas tomarem contato. A gente tem bastante filme dele, eu acho que, se não me engano, a gente tem uns 3 filmes dele no Belas à la carte. Do Ponte Corvo? Você falou que está estreando agora, né? Não, do Costa Gravart tem uma sessão especial de justiça, né? Isso, e tem mais outro. Não, é que um outro vai entrar agora em abril, daqui a 2 semanas, se não me engano. Eu preciso olhar, porque de cabeça não lembro, mas a gente até pode colocar aqui nos comentários depois. O Vajda dos anos 50, na Polônia, também tem coisas maravilhosas. Cinzas e Diamantes, é um filme maravilhoso. Seria genial as pessoas terem oportunidade de ver de novo. Vocês não acham que, paradoxalmente, estou perguntando aqui para todos vocês, o confinamento, eu acho que todos nós estamos nele, né? Nós somos dessas pessoas que tentam ficar em casa e tudo mais. Vocês não acham que ele voltou a reproduzir, por incrível que pareça, a situação do cinema de rua? Eu acho que assim, o multiplex pode ser muito cômodo, mas justamente por ser tão cômodo e ele oferecer para você os filmes, dizer você tem esse, qual o horário que mais te convém, ele tirou um pouco da agência do espectador na hora de procurar que filmes ele vai assistir. Virou algo para você consumir enquanto você está lá no shopping e na hora que você sai da praça de alimentação. Já esqueceu o filme. Quando sai do cinema, já esqueceu o filme. Ficou muito passivo, né? Ele pode ser cômodo, ele é uma decorrência do arranjo urbanístico estranho em que a gente vive, né? Nas cidades brasileiras, da insegurança e tudo mais,
mas ele tornou a experiência de ver filmes muito passiva. Na época do cinema de rua, vai até os anos 80, começo dos anos 2000, você escolhia o filme que você ia ver e você andava até aquele cinema, né? Você fazia a busca. Vocês não acham que, de uma certa maneira, você ter que garimpar nas plataformas para descobrir o que você vai assistir? Se você não faz, você pode fazer isso de maneira passiva, como na Netflix, acabou de entrar, então eu vou ver, acabou de entrar, vou ver, acabou de entrar, vou ver, ou você pode procurar. Vocês não acham que reproduziu, de certa maneira, essa experiência que a gente tinha no começo do interesse da gente por cinema, do cinema de rua? Quer falar, Ressa? Fala aí, Thiago. Não, eu não sei, eu entendo o que você fala, Isabela, eu concordo assim, para quem já está adepto dessas plataformas cult, para quem já é adepto do Belas à la carte e está assinando e entra lá, é o que você falou, existe um poder de decisão muito gostoso que a sala de cinema não te dá tanto, né? São aqueles filmes que estão em cartaz e pronto. É que eu tenho um pessimismo, assim, quando eu converso com as pessoas, claro, né? A gente vive numa bolhazinha de de amigos que são interessados por cinema e tal, mas eu vejo as pessoas muito monopolizadas pela Netflix. Eu acho que a Netflix, ela entrou muito rápido, muito cedo no hábito do streaming. As pessoas, em vez de falar, eu vou para casa ver alguma coisa no streaming, elas falam, eu vou passar o sábado na Netflix, né? As pessoas já usam a palavra Netflix como sinônimo de streaming. E aí, assim, as pessoas demoram para perder o hábito de uma plataforma que já engoliu elas. Então, assim, você vê pessoas, às vezes, há 1 ano e meio, 2 anos, reclamando, resmungando, nem estou vendo tanta coisa legal na Netflix, mas o hábito é chegar, ligar a Netflix e procurar alguma coisa ali. Então, assim, eu espero, eu acho que também você tem toda a razão. Né? Eu acho que é parte do nosso trabalho, a gente no podcast, vocês, né, cada um na sua plataforma, no canal do YouTube, no Omelete e tal. A nossa função um pouco é mostrar que tem outras coisas. Eu acho que já entramos numa segunda fase da pandemia que as pessoas deram uma enjoadinha de Netflix de tanto que elas estão em casa, né, de tanto tempo livre que elas têm, e que elas estão procurando outras coisas, mas como o hábito é arraigado, e como às vezes a pessoa não percebe que ela está lá vendo uma série meia boca, e naquele tempo ela podia ver 3 filmes clássicos que poderiam ser mais interessantes, né? É muito rápido o processo da pessoa se engolir por uma coisa automática, eu acho. Você tem razão, Thiago, tem toda a razão, virou a Globo dos anos 70, 80, 60 lá na frente e pronto. Tanto que eles criaram um botão lá agora que você é um shuffle, né? Você deixa lá no aleatório e aí o próprio algoritmo vai escolher o que você vai passar ali, né? Como se fosse uma programação no Spotify, né? Você deixa só ligado e ele vai passando, assim, realmente. Você perde completamente a agência ali para escolher, mas eu acho que isso tem a ver também, falando de um contexto pré-pandemia e agora durante a pandemia. O que eu acho que a gente perdeu, fundamentalmente, assim, é a experiência coletiva do cinema, porque, enfim, né, não dá para ter uma experiência coletiva do cinema se você está sozinho em casa. E aí, eu acho que isso pega Cinemão, isso pega Netflix, isso pega Belas Artes, isso pega Cinema Cult, cinema independente. De qualquer forma, a gente está sendo atingido por isso, e eu acho que um pouco do esgotamento das pessoas não estarem tão interessadas assim, em ficar vendo filme em casa e tal, tem a ver com isso, porque você perde um pouco dessa experiência coletiva, e eu acho que, cara, para o Cinema Cult também tem um pouco isso de você precisar realmente dividir uma experiência de um filme com outras pessoas. Eu acho que é por isso que a gente percebe que o Big Brother, ele realmente galvaniza tantas pessoas e gera tanta repercussão assim, porque você recupera um pouco dessa experiência coletiva que você meio que perdeu na pandemia, né? E aí eu sinto que em cinema de rua tem isso, em cinema de multiplex também tem isso, e aí, não tem como você recuperar, não tem milagre que o streaming faça que recupere essa experiência, e eu acho que nesse ponto aí tá todo mundo meio junto, né? Sim, eu também acho, e eu acho que a gente está fazendo esse movimento de estar aqui conversando é justamente tentar levar um pouquinho desse alento, sabe, a quem está em casa, quem está assistindo, quem ama cinema e quem quer conversar sobre isso, né? Fala, Isabela, desculpa, eu te cortei. Não. Eu estava só concordando com os meninos, com o Thiago. Eu lancei uma ideia otimista aqui e eles Não, mas eu entendo você, Isabela, mas eu acho que... Cortaram com toda a razão. Tá certo, é isso mesmo. Não, mas eu acho que tem a ver isso no sentido de que
até foi uma coisa que eu levantei numa das perguntas anteriores, que a plataforma independente, ela faz esse papel do cinema de rua, do cinema independente, sabe? Enquanto as plataformas maiores, né, mundiais, porque a gente está falando de plataformas gigantes, sabe? Que tem em todos os países do mundo. Então, eu acho que também faz um pouco desse papel do multiplex também, sabe? Então, eu acho que isso é interessante, assim, eu acho que quem frequenta o Belas Artes, ele vai se identificar muito mais com o Belas à la carte, sabe? Porque a gente tem esse mesmo tipo de curadoria, a gente quer seguir essa linha, sabe? Então, eu acho que isso que você falou tem a ver, sim. Não, eu acho, deixa eu só emendar numa coisa aqui, eu acho que tem a ver sim, e eu vejo como otimista também, no sentido em que a gente está falando, o nosso lugar de fala é o lugar do paulistano, do centro expandido aqui, que tem acesso a todos os multiplex e todos os cinemas, não todos, né, mas alguns que sobraram cinemas de rua. Então a gente, falando de uma experiência coletiva do cinema, a gente fala de um lugar de privilégio. Agora, falando sobre a chegada dos cinemas aos rincões aí, que tem acesso à internet, tem 4G, mas não tinha cinema, cara, nesse ponto, realmente, é uma grande vantagem você conseguir ter acesso a plataformas de streaming para você ter um mínimo de contato com o cinema que seja um cinema diferente, né? Então, nesse ponto, eu acho que o otimismo aí, ele acaba meio que ganhando dessa coisa meio preciosista e purista, né? De falar, a experiência da sala, né? Enfim. Sim. Ou até de um cinema igual, né? Porque é uma porcentagem ínfima dos municípios brasileiros que tem uma sala de cinema. Exato. Né? Exato. Tem outra coisa que, aí, passando um passo à frente, assim, eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de não ver um filme em casa, entendeu? Eu tô desesperada. Eu ia comentar isso, a gente vive um momento estranho, que assim, tanto o cinema quanto a televisão estão disputando o espaço que é a televisão da sua casa, né? E isso é estranho, porque assim, é isso. Qual o problema também de você entrar na Netflix e ver séries de televisão que você veria em televisão? Você pode ver. Só que quem é cinéfilo já reserva naturalmente, sente essa necessidade do momento cinema em casa, já que não está vendo na sala. Mas fica um pouco essa briga, cara. E eu ainda por cima ainda sou noveleiro, então assim, quantas vezes eu sento e eu falo, agora eu vou ver um filme, uma série brasileira, uma série estrangeira, ou eu vou ver um capítulo de novela que eu quero dar uma relaxada. É muita coisa disputando a mesma arena. Vou até contar uma fofoca, que o Thiago parou no meio do Rainha Margot para assistir Big Brother, não foi que você me contou? Eu tô viciado no Big Brother. Assim, eu não tenho problema nenhum em falar exatamente por isso que o Hessel falou, cara, porque o espaço da novela na minha vida, e agora é o do Big Brother para todo mundo, é exatamente esse espaço de socialização, alguma coisa que todo mundo está vendo. Porque o streaming está levando todo mundo para os nichos, né? Cada um vê a sua coisa. Aí o Big Brother é o grande negócio que vai estar todo mundo comentando ao mesmo tempo, ao vivo. É uma necessidade de socialização mesmo, com certeza, muito além da não qualidade do programa, né? Bom, gente, a gente já está há quase uma hora aqui falando, por incrível que pareça, porque o papo está uma delícia, então daria para ficar mais um tempão falando. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês, para a gente encerrar, e se junto com essa resposta vocês quiserem fazer as considerações finais de cada um, fiquem à vontade, mas eu quero que cada um indique um filme do Belas à la carte que assistiu recentemente e que acha que tem que ver, sabe? Que vai fazer a sua quarentena um pouco menos ruim. Eu fiz uma listinha, eu vou pesquisar na minha listinha, espera um pouquinho. Hessel, quer começar? Deixa eu começar, então. Eu vou dar uma dica, e eu sou meio chato, eu vou dar uma dica e vou fazer uma sugestão e cobrança ao mesmo tempo aqui. Porque tem um filme na plataforma que eu gosto muito, que chama Ha Ha Ha, que é uma comédia do Hong Sang-soo, um filme coreano, que eu não vi há pouco tempo, eu vi quando passou no cinema, mas é porque é meio isso. Os filmes do Hong Sang-soo, você conseguia assistir quando passava no Festival do Rio, você conseguia assistir às vezes quando passava na Mostra, e era um ou outro que estreava em circuito aqui. E eu acho que é um cineasta que está, enfim, na vanguarda do cinema mundial, e a gente tem uma carência de filmes dele no Brasil. É um cara super prolífico, ele faz às vezes 2 filmes por ano, e a oferta que a gente tem de Hong no Brasil é muito pequena, então, se vocês puderem botar aí na plataforma mais um monte... Tem 5 filmes dele, viu? No Belas à la carte, tem 5 filmes tem o quê? Dele. Tem a Visitante Francesa, o Ha Ha Ha,
Tem Que As mais? Margens do Rio, Câmera lá, de- o novo. A Câmera de Claire. A Câmera de Câmara Claire. E esse As Margens do Rio, que passou recentemente. Olha, se bobear, é o diretor do qual o Belas tem mais filmes junto com o Romero ali, né? O Tarkovsky também. Mas aí percentualmente isso cobre 2 anos e meio da produção sim, do cara, né? Então. Já dá. Então, é importante falar que a Pandora, que é do Grupo Belas Artes, tem o direito dos 2 últimos filmes dele, o que ganhou o melhor diretor no Festival de Berlim do ano passado e o que ganhou o melhor roteiro esse ano no Festival de Berlim. Então, em breve teremos mais 2 filmes dele. Então pronto, já fica contemplado aí. Bom, eu vou dar uma paulada e depois um assopro. Olha só. Por razões óbvias, eu sou uma aficionada de cinema russo e o Belas tem um dos grandes filmes, não só russos, mas um dos grandes filmes do século passado nele, que é o Vai e Veja, do Elen Klimov. E é um filme extraordinário, dificílimo, duríssimo, horrível de ver e absolutamente sublime também. É sobre a ocupação nazista na Bielorrússia durante a Segunda Guerra. É horrível e belíssimo. E daí, quando você estiver completamente arrasada, depois de ver o Vai e Veja, que, aliás, é uma frase do Apocalipse do João, na verdade, venha e veja, né, no Apocalipse, no livro das Revelações. Daí você assiste Neste Mundo e no Outro, do Michael Powell e do Emery Pressburger, que daí fica tudo bem de novo na sua vida. Powell e Pressburger é uma dupla que caiu pelas frestas, só cinéfilos muito dedicados conhecem hoje em dia o trabalho deles, e é aquele cinema absolutamente perfeito, aquele toque mágico, suave, delicado, é delicioso. Então, primeiro, dessas profundezas com Elen Klimov, depois recupere-se com o Powell e o Pressburger. Bom, vai lá, tia, sua dica. Caramba, a Isabela consegue escolher um, eu estou aqui fritando entre 3 e 4 Eu vou falar rapidinho, assim, que eu acho o máximo para mim, o Belas já vale por ter o Aurora, do Murnau, que é um dos filmes da minha vida, um clássico mudo, maravilhoso, de 1927. Mas eu vou citar 2 laterais. Uma atriz cult, que talvez seja a atriz cult do mundo, que é a Isabelle Huppert, que vocês fizeram até uma mostrinha dela aí recente. Eu vi um filme dela outro dia, não meu Deus, uma obra-prima, nem um pouco, mas é um filme doce, assim, que, nossa, valeu meu dia, que é um filme dela chamado Souvenir, que ela faz uma ex-cantora de reality show que virou operária numa fábrica, e ela começa a se envolver com um menino mais jovem. Um filme doce, mas doce, assim, encantador num grau. Não é aquele filme que crítico às vezes até torce o nariz. Ai, meu Deus, mas ele é uma delícia de ver. E o outro é um que eu amo de paixão, que eu vi no cinema, que é o Eva Não Dorme, que é uma história maravilhosa do caixão da Eva Peron, que parece que sumiu durante 12 ou 24 horas depois que ela morreu. Ninguém sabia onde esse caixão tinha ido parar. E o filme imagina esse caixão passando em mão de vários personagens e aquelas coisas maravilhosas que só o grande cinema de autor faz, né? Um elenco internacional que mistura o Gael Garcia Bernal com o Denis Lavant, que é um ator francês horroroso e fantástico. É um elenco todo misturado, assim. Nossa, que filme maravilhoso. Enfim, são as 2 dicas. Eu queria só, para ser justa com o Hessel, são 4 filmes que é o Ha-Ha-Ha, o Hotel às Margens do Rio, A Câmera de Claire e O Dia Depois, tá? Mas a gente também tem o Em Chamas, que não é dele, mas também é coreano, que é um dos filmes que eu mais amo, que eu acho que é o melhor filme de 2018. Então eu vou indicar o Em Chamas, tá bom? Pode ser assim? Eu vou indicar O Dia Depois também, porque eu adoro. Os filmes que ele pega para tirar sarro de masculinidade tóxica aí, para mim são os meus preferidos, e O Dia Depois é incrível. Posso dar uma sugestão de procurem e incluam na plataforma, pelo amor de Deus? Deve. Aí a gente vai falar com o André. Memórias de um Assassino, do Jun Ho-bong, que é um filme de 2006 Nossa, sim, com certeza. ou 2007. A gente lançou Parasita, né? A gente tem que ir atrás, você tem razão. Não. Memórias de um Assassino é
E Mother, né? Eu diria devastador. Mother, ele passa do pastelão para a tragédia mais impossível de você se recobrar dela, assim, no mesmo plano, assim, no movimento de câmera, a coisa é uma coisa bárbara. Eu acho que, inclusive, o cinema dele é um ótimo exemplo de cinema cult que não é chato, sabe? Mas cinema cult não é chato. Não, mas a gente tem que pôr isso na cabeça das pessoas, né? Porque muita gente pensa assim. E a gente tem uma filmografia gigante de filmes que te fazem pensar, que faz você não esquecer, ficar martelando aquele filme durante dias na cabeça, e que são muito fáceis de serem assistidos, né? Então é muito legal, fáceis no sentido gostosos de serem assistidos, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que martelar na cabeça das pessoas, de não dar só aquele arroz com feijão, sabe? Fazer com que as pessoas pensem um pouco e procurem, garimpem, né? E a coisa mais fácil do mundo, não gostou? Pronto, não assista mais esse, entendeu? Não troca. Procure outra coisa que você curta, não tem? Ninguém é obrigado a ver nada. Essa história é indispensável, né? Se você está vendo a contragosto, nada é indispensável porque não vai contribuir em nada para você. Eu tinha um professor que falava assim, não existe filme chato, existe espectador impaciente, né? Eu adoro um filme chato, adoro, mas não todo dia também. Bom, eu quero saber se vocês querem fazer alguma consideração final, falar alguma coisa a mais. A Isabela já sugeriu um filme a mais para a nossa plataforma. Tem mais alguma coisa por aí para falar? Eu subscrevo. Não, só dizer que foi uma delícia encontrar todo mundo. Desculpa, te cortei, Marcelo. Não, imagina, eu que estava te cortando aqui. Eu subscrevo aí. Memórias de Assassino é maravilhoso, o melhor filme do Bong, e já que as pessoas estão conhecendo Parasita, aí tem que conhecer esse filme. Queria só agradecer também, esse papo delicioso realmente passa muito rápido. Quando a gente fala de cinema é impressionante, né? Não parece que a gente está a 1h10 aqui falando. Demanda reprimida. Exatamente. E aí parabenizar também Paulinha e todo mundo do Belas por esse trabalho, que realmente cara, a gente está com uma plataforma de streaming de primeiro mundo, assim, que, sabe, tem muita coisa já e, pô, eu achei no começo que vocês iam ter um ritmo mais devagar e, pô, toda semana 4 estreias bacanas, sabe? 4 opções para você ver, nem dá tempo de ver tudo, mas você tem ali 4 coisas novas, né? 4 filmes clássicos novos para escolher toda semana, é muito legal. Que não sai do ar, hein? Não sai do ar, R$ 9,90. E outra coisa, a gente está fazendo 1 ano esse mês também, que eu acho que é uma parabéns, muito legal para se comemorar. E a gente está ampliando e conversando com os nossos assinantes, vendo como melhorar. Então, isso é muito legal. Daqui a um tempo a gente vai conseguir ter um filme inédito por semana na plataforma também, inédito no Brasil. Então, a ideia é essa, crescer, continuar mostrando o melhor do cinema mundial. Eu acho que o André e a curadoria da plataforma têm essa ambição que é maravilhosa para a gente que é cinéfilo, né? E é ótimo ter a sugestão que vocês estão mandando, faz uma listinha aí, quem está assistindo aqui, a gente também manda a sugestão, que a gente é super aberto a isso. E eu queria mais uma vez ressaltar que eu estou muito feliz com a presença de vocês, assim, que vocês são 3 pessoas que eu admiro demais, que eu acompanho, que eu sei que são cinéfilos raiz, de coração, e por isso que a gente escolheu esse time para estar aqui com a gente. Então, é um prazer enorme ter jornalistas do gabarito de vocês aqui podendo dar o seu tempo para a gente, né? Porque hoje em dia eu acho que o tempo é o bem mais precioso de cada um, né? E as ideias, a inteligência, estar conversando aqui. Então, obrigada pela presença. No meu nome, em nome da equipe toda do Petra Belas Artes Digital. E você que está aqui assistindo, não esquece de curtir o vídeo, vou fazer a blogueirinha, né, que a gente tem que fazer, curtir o vídeo, segue a gente no canal, que também ele está só começando, a ideia é ter ele para sempre, com toda a equipe aqui. E é isso, gente, obrigada, viu, pela presença de vocês. Não, a gente agradece muito o convite de vocês, acho que a gente se divertiu, e eu, pelo menos, me diverti imensamente aqui,
dei uma desopilada, inclusive, né? Naquela semana que você acha que você vai descompensar totalmente, porque parece que as notícias nunca param de ficar piores, né? Tem uma hora como essa, foi genial, foi uma delícia, obrigada mesmo ao pessoal do Belas, e eu preciso cumprimentar vocês também pela agilidade com que vocês reagiram ao cenário que se instalou ali em março do ano passado. As distribuidoras independentes estão muito ameaçadas nesse momento, né? E a gente quer que elas sobrevivam, e eu acho que a iniciativa de vocês é absolutamente fundamental nesse sentido, né? Sim, então... eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, viu? Porque a gente se mexeu mesmo, a gente foi com o drive-in, a gente colocou o Belas à la carte numa plataforma que está funcionando super bem, né? Que está dando super certo, então eu também estou muito feliz, e vem mais novidades aí, viu? A gente não para de se mexer. E a gente continua assistindo. Então tá, gente, obrigada. Tchau, até a próxima. Beijos a todos. Tchau, Paulinha. Valeu, galera.